Oi, quarto ano, tudo bem? Olha a Pro aqui de novo. Hoje nós vamos trabalhar água e meio ambiente, tá? Vamos entender aqui até que ponto devemos ter a consciência de que a água ela é indispensável à vida dos seres vivos e que requer cuidado, que necessita ser preservada, tá? Vocês vão entender no decorrer da aula, conhecer algumas atividades que a gente utiliza, né, com a água, que a gente, na verdade, precisa da água para que ela aconteça, e vocês vão entender um pouquinho sobre a importância da preservação, assim como também como utilizar a água de uma forma eficiente, ok? Vamos lá? Peguem o livro de vocês, o material de vocês, coloca tudo em cima da mesa para a gente começar. Hoje nós falaremos sobre a água e o meio ambiente, né? O conteúdo vai estar presente nas páginas 57 a 60 e a atividade que vocês irão responder estará presente na 61 e na 62. Então, seja qual for a nossa idade, gente, devemos ter sempre em mente que devemos sim proteger o meio ambiente. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto, precisamos respeitar o meio. E esse respeito, ele vai até a questão de preservação das águas do planeta. Existe muito desperdício em relação à água. A água ela é utilizada de formas assim em que o desperdício ele se torna notável, tá? E a gente precisa ter uma noção de como tratar esse problema para que a gente não possa estar causando transtorno, né, para as futuras gerações que irão chegar, porque o planeta que eles irão encontrar é o planeta que nós iremos deixar. Então, se nós somos uma geração em que não cuida do meio ambiente, isso vai ser consequentemente afetado, né? As futuras gerações serão afetadas devido a essa nossa irresponsabilidade. Então, é muito importante a gente preservar, a gente ter em mente que o meio ambiente precisa de cuidado, precisa ser preservado também, ok? Então, gente, é nossa tarefa proteger, precisamos garantir esse direito às próximas gerações. A atitude de mau uso da água na natureza pode trazer inúmeros problemas, né, para os seres vivos, tá? Principalmente aqueles ligados à saúde. Então, a água precisa ser tratada, né? Nós moramos em cidades, as redes de esgoto, elas precisam ser tratadas porque essa água é jogada no rio. Então, envolve muita coisa, gente. Não é só a vida dos seres humanos, os seres vivos que vivem ali na água, eles precisam também ser preservados através desse cuidado que a humanidade deve ter, né? Que ultimamente não tem sido bem respeitada. Então, de uns anos para cá, os ambientalistas têm se preocupado bastante com a questão do desperdício, da poluição das águas, o que fazer, como educar a população mundial para que as pessoas tenham consciência de que devemos cuidar do meio ambiente, né? A água ela é encontrada, gente, e utilizada no meio ambiente, porém alguns processos podem causar mudanças de percursos e desvios desordenados da água, tais como a erosão, transporte, sedimentação, né? A erosão ela é um problema para o meio ambiente. O que seria erosão? A erosão, na verdade, é um processo de desgaste do solo, é provocado principalmente pela água, pelos ventos, pelo meio do qual a água desprende ou arranca pedaços de materiais e leva de uma área para outra. Tá? Após esse desprendimento, por exemplo, a água bateu com força, desprendeu pedaços de madeira. Essa madeira ela é carregada, ela segue num percurso até bem distante. Então vai chegar um momento que ele vai parar, a água não vai ter força para carregar esses materiais. O que acontece? Então, os pedaços desprendidos que foram levados ali na força da água começam a sofrer um processo de sedimentação, que é quando a água deposita os pedaços desprendidos em leitos rasos, nos fundos de rios, lagos e mares, né? Isso vai, de certa forma, prejudicando essas áreas, esses meios. Então, atividades, por exemplo, agrícolas que utilizam procedimentos executados sem as devidas orientações também aceleram e contribuem com os efeitos indesejados da erosão. Existem pessoas que usam o solo de forma errada, isso prejudica, né? Tudo que a gente faz sem saber é prejudicial, alguma consequência aquilo ali vai gerar.
não é verdade? Então é importante se ter esse cuidado com desgastes, também a questão dos descartes de dejetos, né, para que esses não possam vir a poluir nascentes de rios, lagos, causar o desequilíbrio ambiental, como a Pro já falou, a questão da poluição dos rios através dos esgotos, né, essas águas elas precisam ser tratadas para que ela não cause transtorno aos seres vivos que dependem dessa água, certo? Existem, por exemplo, transmissão de alguns vírus, algumas doenças causadas por água contaminada, isso pode matar, então é preocupante, é importante esse cuidado, tá, gente? Com esses agentes patogênicos que podem contaminar o ser humano, com cistos de protozoários, ovos de vermes parasitas. Então, a água encontrada no meio ambiente, ela é utilizada em diversas situações. Nós precisamos da água diariamente. Nós utilizamos desde um copo de água para matar a sede até tomar banho, cozinhar, lavar a nossa roupa, tudo questão de higiene. Então, a gente precisa ter essa concepção de que a água ela é indispensável e ela precisa ser preservada para que se diminuam os ritmos de desperdício, de poluição, ok? Olha só, é fundamental economizarmos água para não desperdiçar. Existem vários programas que trabalham com essa questão da orientação para que a gente não desperdice água, mas poucos são as pessoas que adotam realmente, né? Eu já vi pessoas escovando os dentes com a torneira aberta, conversando, tem gente que passa horas no banheiro, não respeita, lava o carro com mangueira, fica olhando quem passa na rua, jogando água no carro, lavando, desperdiçando. Isso é falta de respeito com o meio ambiente, tá? Então, vamos ver algumas utilidades da água, tá? A água, ela serve para aguar as plantas, tá certo? Mas nem por isso devemos utilizar mangueiras, o correto é que se utilize um regador, porque ali você vai estar regrando a quantidade de água que é desperdiçada, caso haja um desperdício, né? Porque se você souber molhar a plantinha com jeito, você não vai desperdiçar água, tá? Então, prefira sempre os períodos menos quentes do dia, ou pela manhã ou pela noite, tá? Para o banho, abra o chuveiro apenas na hora que você estiver tomando banho realmente, na hora de se ensaboar, deixa o chuveiro fechado, né? Para que se evite aí perda de água desnecessária, tá? Então, para lavar o carro, como a Pro falou, utilize baldes. Para lavagem dos pratos, primeiro retire todos os restos de alimento da louça, depois você passa ensaboando todas e abra a torneira só na hora que vai enxaguar todos os utensílios, né? Para lavar as roupas, né? Procure colocar a quantidade máxima que der dentro da máquina de lavar, porque tem gente que coloca pouca roupa e enche a máquina, então aquilo é um desperdício. Ainda tem pessoas que utilizam a água da máquina para lavar áreas, varandas, isso é muito interessante, viu? Para o vaso sanitário, se possível, coloque um vaso com caixa de descarga acoplado, tá, gente? Ou acione a válvula apenas por 3 segundos para não desperdiçar muita água. Conheça mais algumas utilidades. Ó, a gente utiliza água na higiene, de pessoas e ambientes, na alimentação, para cozinhar, para beber, tá? No lazer, em situações de banhos e piscinas, lagos, rios, lagoas, né? No trabalho, a produção de bens e consumos em tratamentos, na produção de energia, as hidrelétricas utilizam a força da água para produzir energia, então a água é utilizada na produção de energia, tá? A maior parte da eletricidade utilizada no Brasil é gerada nas usinas hidrelétricas, elas transformam a força da água através das turbinas, né, que passam ali por dentro dessas turbinas e geram a energia. Então, a construção e manutenção dessas usinas, elas são muito caras, sem falar que acontece muito desmatamento, muitos animais perdem seu habitat, então é realmente um processo bem caro, tá? Então, devemos ter cuidado para não desperdiçar a energia elétrica, porque isso custa caro para o meio, ok? Então, fica aqui o meu recado, economize água, seja mais respeitoso com o meio ambiente, porque nós precisamos dele e ele precisa ser cuidado para que ele não se acabe, né? A gente precisa deixar alguma coisa para os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, nossos tataranetos. Isso tudo vai depender das nossas ações hoje, tá? Nunca deixe para cuidar amanhã, vamos cuidar hoje. Um super beijo para vocês, realizem as atividades e não deixem de mandar as fotos, ok?
Beijos!